Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC, dando continuidade aos nossos conteúdos programados. Espero que estejam todos bem, né? Lembrando que na próxima semana nós estaremos realizando a nossa avaliação mensal do quarto bimestre, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre ela na nossa aula ao vivo, tá? Então, hoje nós iremos continuar no mesmo capítulo que nós estávamos trabalhando na aula da semana passada, né? Semana anterior, tá? Então, como de costume, sempre tem aquela atenção para o assunto que passou na aula anterior. Como eu já falei, eles estão interligados, então é necessário sempre a gente relembrar um pouco do que a gente viu, né? Fundamental para que se ocorra o processo de aprendizagem da forma correta, né? Então, na aula passada, nós começamos a estudar o grupo 10, certo? O capítulo 17, que fala sobre o clima e a ação antrópica, tá? Então, quando a gente fala em ação antrópica, nós já estamos entendendo que iremos estudar o clima relacionado ao processo de interferência do ser humano nele, né? Sabemos que essa interferência, infelizmente, ela é em grande parte negativas, né? Vários problemas climáticos que existem no nosso planeta são provocados por nós, seres humanos. Então, a gente começou a estudar essa relação, né? Nós iremos ver alguns tipos climáticos e, principalmente, o ser humano relacionado a esse contexto climático, tá? Então, como eu disse a vocês, a gente já estudou um pouquinho na aula passada e uma das características que nós estudamos, dos conceitos que nós vimos na aula passada, foi justamente a diferenciação entre o conceito de tempo e de clima, tá? Então, alguns alunos até me questionaram na aula ao vivo sobre essa diferenciação, ficaram um pouco em dúvida, tá? Sobre o que é o tempo e o que é o clima. Então, eu creio que, a partir desses estudos, vocês terão a visão diferenciada sobre esses conceitos, porque para muitos, tempo e clima é a mesma coisa, né? Ou são confundidos, trocam o significado de cada um entre os outros, né? Então, nós vimos que o tempo, ele é algo do momento. No decorrer do dia, por exemplo, o tempo pode se modificar, né? Pela manhã pode estar ensolarado, mas pela tarde e à noite pode chover. De manhã está chovendo, mas à tarde e à noite pode estar à tarde ensolarado e à noite mais sem chover, né? Então, o tempo é algo que pode modificar em instantes, tá? Ele não é duradouro. E dentro do tempo, a gente também estuda as temperaturas, né? Então, a temperatura, ela tá como nesse horário? Tanto é que quando a gente vai analisar, até no celular mesmo, em aplicativos, a questão do tempo, vocês podem ver que está relacionado à temperatura, né? Então, a cada uma hora, eles têm uma previsão de temperatura. Assim como do tempo também. Vai mostrar se vai estar ensolarado, se vai estar chovendo e a temperatura que está variando, né? Se está ensolarado, nós teremos uma temperatura mais elevada e se estiver mais chuvoso, nós teremos temperaturas mais baixas, tá? Então, a relação entre temperatura e o tempo, né? Então, o tempo fica entendido que é algo do momento, né? Momentâneo no dia, na semana, no mês, tá? Já o clima, ele é um conceito mais amplo, né? O clima, ele vai analisar, vai ser um conjunto de tempo. Nós vimos que para se definir um tipo climático, para se estudar, né, caracterizar um tipo climático, é necessário a observação, tá? A observação do tempo durante, no mínimo, 3 anos, né? Aliás, 3 a 30 anos. Então, o clima para se modificar tem uma duração bem maior.
Eu não posso dizer que o clima hoje é tropical e amanhã ele vai ser semiárido, né? É algo que se observa há muito tempo. Então, ele é o quê? Mais duradouro, é no mínimo 3 décadas, gente, para se definir um clima. Então, o nosso tipo climático, por exemplo, aqui na região de Maceió, de Rio Largo, de Satuba, nós temos o tipo climático tropical úmido, né? Tropical litorâneo também, porque nós estamos mais próximos ao litoral, então nós temos a presença da umidade proveniente dele, né? E um clima mais o quê? Mais quente. Porém, nós temos essa umidade para fazer com que não seja tão insuportável, né? Tão calor assim, como se observa uma temperatura bem elevada no clima semiárido, tá? Então, esse clima ele não foi definido do dia para a noite. Foi se observado durante algumas décadas para termos uma conclusão sobre ele, tá? Então, o clima, vocês sabem que é mais duradouro e o tempo é mais momentâneo. Esse é o conceito básico que vocês teriam que entender sobre a diferenciação desses dois conceitos, né? Então, nós temos os elementos do clima. Então, o clima, para ser definido, né, para ser caracterizado, é observado alguns elementos. Um deles, a primeira, é a temperatura, né? Então, se um local nós temos temperaturas mais elevadas, consequentemente, nós teremos um tipo climático denominado, né, sendo mais quente, tá? Como tropical, como equatorial, né, entre outros que também são quentes. Se nós temos uma temperatura mais baixa, nós teremos um clima, né, definido com o nome dos climas mais baixos, tá? A umidade também é muito importante, como por exemplo, que eu citei aqui o tropical úmido, né? Tendo a umidade ou não em grande quantidade, nós podemos definir o clima, né? Se eu tenho um clima com grande umidade, eu tenho um nome, né? Uma nomenclatura que relaciona-se ao úmido. Agora, se eu tenho um clima que essa umidade não é tão elevada, ele vai ficando mais seco, como por exemplo, semiárido, né? Então, tudo isso também interfere no clima, né? Na caracterização desse clima. Então, nós temos também a pressão atmosférica, que a pressão atmosférica é justamente o peso, né? A força do peso do ar, vamos dizer assim. Nós vimos também algumas imagens que demonstravam a diferenciação, né? Essa pressão, ela também é fundamental para se definir um clima, tá? A precipitação, que por muitas vezes ela é representada, né? Ela acontece caracterizada por meios das chuvas, né? Da neve também, a chuva de granizo. Então, essas são as formas de precipitação. Nós observamos mais a chuva, tá? Então, a grande quantidade de chuva ou a pequena quantidade de chuva, isso também vai ser fundamental para a definição de um tipo climático. Nós vimos também os tipos de chuva, né? Onde nós vimos que tem a chuva frontal, a chuva convencional, né? E outro tipo de chuva, tá? Então, que a depender do local e das influências serão formadas dessas formas, né? Diferenciadas, né? Com temperaturas diferenciadas também. Tudo isso depende muito de onde e como essa chuva é formada, tá? Inclusive na aula, na videoaula, nos slides, eu trouxe até para vocês um mapa mental, tá? Um mapa mental para ficar mais claro e vocês entenderem melhor como são essas chuvas, onde tinha o desenho de cada representação de cada tipo de chuva, certo? E também dentro desse contexto, nós vimos a latitude, que como a gente viu na aula não, no assunto anterior, né, do bimestre passado, a latitude ela é medida a partir da distância do paralelo principal, que é o paralelo da linha do Equador, a norte ou a sul, medidas em graus, né? Então, isso também vai ser fundamental para o tipo climático.
Nas latitudes mais elevadas, nós iremos o quê? Encontrar os climas mais frios. Por quê? Porque estão nas áreas mais próximas dos polos. Nas latitudes medianas e mais baixas, nós teremos os climas mais quentes, né? Por quê? Porque está mais próximo da linha do Equador, onde nós temos um maior número de radiação solar, né? Da quantidade, da incidência, né? Em grande escala dos raios solares, tá? Então, isso também é fundamental. A altitude também vai influenciar nesses elementos, né, nesses tipos climáticos. Por quê? Quanto mais próximo do mar, mais será a radiação solar, né? Então, quanto mais os níveis diferenciados, pode ser que essa radiação solar seja maior ou menor e que vai influenciar diretamente no tipo climático daquela região, tá? As correntes marítimas, a partir da sua movimentação, né, também são fundamentais para se definir o clima. E a vegetação, né, gente? A vegetação, ela está totalmente ligada ao clima. E o clima está totalmente ligado à vegetação. Um influencia o outro. É uma influência de ambas as partes, tá? Então, a presença de uma vegetação pode fazer com que o clima seja mais o quê? Agradável, menos poluído, né? O ar. Vocês sabem que em áreas mais arborizadas, por exemplo, onde nós temos mais vegetais, são áreas onde nós encontramos um ar mais limpo, vamos dizer assim, né? Um local mais agradável. E isso, consequentemente, vai influenciar no tipo climático daquela região, tá? Então, é fundamental essa ligação entre vegetação e clima. No processo de desmatamento, infelizmente, existe prejudica também o clima daquela área, né? Se eu não tenho mais vegetais nativos, a vegetação em si, eu vou ter uma alteração do clima, tá? Então, desmatar é um processo que vai provocar, infelizmente, essa questão da mudança climática também, tá? Então, vamos iniciar, de fato, o conteúdo de hoje. Lembrando que nas próximas aulas, na próxima semana, as primeiras aulas, nós estaremos no momento ao vivo para revisar o conteúdo da avaliação mensal, tá certo? Então, o conteúdo de hoje, continuamos com o capítulo 17, porém, nós iremos ver a parcela desse capítulo que fala sobre a classificação climática, os tipos de clima do Brasil, tá? E tudo isso relacionado à participação dos seres humanos nesse contexto, das sociedades interferindo nesse clima, tá? Então, aula de geografia para o sexto ano A e o sexto ano B. Como eu disse a vocês, já o conteúdo é classificação climática, tipos de clima do Brasil. Vocês podem acompanhar, tá, gente? No grupo 10. Grupo 10, tá? Entre as páginas 171 e 176. Inclusive, nós iremos utilizar o livro no momento de respostas, tá, das atividades. Porque temos que acessar alguns climogramas que estão em algumas dessas páginas que foram citadas, tá? Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. De início, eu trouxe aqui logo o mapa dos climas do nosso Brasil, né? Então, nós temos o clima equatorial, que está em vermelho. Nós temos o clima tropical, que está em laranja. Nós temos o clima semiárido, ó, nessa área aqui em amarelo. Nós temos o clima subtropical, ó, que está em lilás. Nós temos o tropical litorâneo, que toda essa faixa aqui do litoral. E nós temos o tropical de altitude, nessa região aqui. Então, vocês podem ver que na região norte nós temos o equatorial, na região nordeste nós temos uma variação de tipos climáticos, né? Nós encontramos o tropical, nós encontramos o semiárido, e encontramos o tropical litorâneo. E na região sul, a gente tem mais a presença do tipo climático
subtropical. Na região sudeste, a gente encontra também uma variação legal. O tropical litorâneo, né? O tropical de altitude, certo? Então, todos esses tipos climáticos existem no nosso Brasil. Mais precisamente aqui em Alagoas, nós encontramos o tropical litorâneo, que é semelhante ao tropical de úmido, tá? Como você já sabe, os climas formam-se a partir de inúmeros fatores. A combinação desses fatores permite a classificação de padrões climáticos, ou seja, de tipos de clima recorrentes em determinadas regiões. A classificação dos climas leva em consideração elementos como umidade e temperatura, estabelecendo ainda como os elementos se distribuem ao longo do ano, tá? Então, como a gente já viu os fatores que eu citei no começo da aula, e na aula anterior nós estudamos, né? Sabemos que cada um é formado, é classificado a partir da combinação deles, né? Então, é fundamental cada elemento ser analisado nesse contexto. O clima equatorial. O clima equatorial, vamos ver, né? Um dos primeiros climas que a gente vai estudar. Apresenta temperaturas elevadas e grande umidade durante todo o ano. Tem baixa amplitude térmica e elevado índice pluviométrico, com predomínio de chuvas convectivas, causadas principalmente pelo processo de evapotranspiração de superfícies como florestas. Sua ocorrência está associada a regiões de baixas latitudes, próximas à linha do Equador. No Brasil, esse clima é presente em parte do bioma amazônico. Gente, quando vocês forem ver essas partes de chuvas, vocês podem voltar à aula anterior, né? Os slides que vai estar lá bem definidozinho, esses 3 tipos de chuvas para vocês analisarem novamente, tá? Então, o clima equatorial, como vocês podem ver, está mais relacionado à região do bioma amazônico, né? Da nossa floresta amazônica tão rica e diversificada. Ela está dentro desse clima. Então, são temperaturas altas, mas que existe uma grande umidade durante todo o ano, tá? Quando a gente fala amplitude térmica, é justamente a variação de temperatura. Então, isso mostra que não temos grandes diferenças de temperaturas nessa região, né? Do clima equatorial brasileiro. E tem um elevado índice pluviométrico, provavelmente, é um alto índice de chuvas, né? Chuvas convectivas, que ela ocorre principalmente pelo processo de evapotranspiração, tá certo? Então, é como se as árvores, vamos dizer assim, ela fizesse um processo de evaporação de suas águas e faz com que ocorra o processo das chuvas, né? E a baixa latitude, como eu tinha citado para vocês, que é aquelas regiões mais próximas à linha do Equador, tem latitudes mais baixas e, consequentemente, é um tanto mais quente, né? Temperaturas mais elevadas. Então, eu trouxe aqui um climograma, tem semelhantes no livro de vocês, tá? Não é o mesmo, mas é bem semelhante. Então, esse climograma é do clima equatorial em Manaus, tá? No Amazonas. Então, vocês podem ver que a questão da temperatura, né? Ela é um tanto elevada, né? Entre 25 a 30 graus Celsius, né? Uma elevação não tão grande, aliás, uma modificação, né? Não existe uma variação tão grande assim. Ela não sobe, desce como várias vezes. E nós vimos que de janeiro a dezembro existe uma grande quantidade de precipitação, né? Entre janeiro e março, nós temos o maior número. Isso cai, mas volta a subir, mas sempre em grande quantidade, tá? Lembrando que essa área aqui em azul é a quantidade da precipitação, em vermelho é a variação da temperatura, né, de 0 a 30 graus no caso, e aqui embaixo nós temos os meses do ano, tá? O clima tropical, ele caracteriza-se pelas temperaturas elevadas e pela existência
e duas estações bem definidas, a seca no inverno e a úmida no verão. Suas variações estão relacionadas a fatores como continentalidade, no caso tropical ou tropical semiúmido, ou a maritimidade, que é a questão do tropical úmido, e altitude, tropical de altitude, apresentando diferenças entre os índices de pluviosidade e as temperaturas médias. Tem alta pluviosidade e baixa amplitude térmica. É o clima predominante no Brasil, relacionado aos biomas Mata Atlântica e o Cerrado, tá? Então, a gente vai encontrar no território brasileiro, em grande quantidade, áreas com clima tropical, né? Ele que varia entre o tropical, o semiúmido, o úmido e o de altitude, tá? Então, nós, como já tinha sido citado, como em todos os climas brasileiros, a gente só consegue identificar duas estações do ano, né? No caso, o verão e inverno. No tropical, no clima tropical, a gente vai ver que no inverno é seco e no verão é úmido, tá? Em índices pluviométricos, com algumas diferenças, e temperaturas médias, tá? Então, não é tão quente, mas também não é tão frio, né? Vamos dizer que existe uma, um- uma equidade, né? Não existe uma grande diferenciação. Aqui nós temos um climograma, outro climograma representando o clima tropical, tá? É característico das áreas litorâneas o clima tropical úmido, que apresenta maior pluviosidade no inverno e temperaturas mais amenas. Como eu já tinha representado para vocês, a linha em vermelho representa a temperatura e as barras em azul representa a questão da pluviosidade, tá? Então, nós podemos ver que a temperatura ela também é elevada, mas não tanto quanto o equatorial. E, como diz aí, a pluviosidade é mais elevada, né? A quantidade de chuva entre os meses do inverno, que é justamente o quê? Entre abril, já começa a elevar, até julho e agosto, né? Mês 1, 2, 3, 4, 5 até o 12. Vocês podem ver que nesses meses eles têm um nível mais elevado de pluviosidade. Aqui nós temos outro climograma mostrando o clima tropical de altitude, diferente do úmido, ele é modificado pela ação da altitude. O subtipo climático tropical de altitude apresenta temperaturas mais amenas, menor pluviosidade com invernos secos, tá? Então, vocês podem ver, esse climograma é de São Lourenço, em Minas Gerais. Vocês podem ver que a temperatura, tá? Ela é mais baixa, né? Não é tão elevada assim, então é mais amena. A pluviosidade é menor no inverno, que é justamente entre os meses de maio, né? Junho e julho, ó, vocês podem ver que é bem baixo. E é muito seco, tá, gente? É um problema, porque assim, quanto mais úmido, mais agradável é para nós seres humanos, tá? O clima subtropical representa uma transição entre o clima tropical e o temperado, localizados em áreas entre as latitudes de 30 graus e 50 graus, apresenta moderada índice pluviométrico, com chuvas distribuídas durante todo o ano, e amplitude térmica média com variações que podem chegar a mais de 10 graus Celsius entre o inverno e o verão. No Brasil, esse clima ocorre na região sul, nos domínios dos biomas de Araucária e Pampas, tá, gente? Então, o clima subtropical, dentro dos climas brasileiros, é aquele com temperaturas mais baixas, né? Mais amenas. E ele acontece principalmente na região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, tá?
Então, esses estados nós iremos ter, Santa Catarina também, a presença do clima subtropical e é mais frio, tá? Então, nós temos outro climograma aqui representando esse clima, esse tipo climático brasileiro, né? Como diz aí, as temperaturas são mais baixas, ó, entre 25 ela chega a 15. Isso pode até ser menor, tá, gente? Depende muito. Mas isso aqui é uma base, né? Uma média. E a questão da pluviosidade, o índice é legal, né? É até elevado. Então, todo decorrer de todo o ano, nós vemos que existe um grande número de pluviosidade, né? Com chuvas bem distribuídas durante todos os meses. Não existe aquele mês que tem uma queda imensa. Existe um equilíbrio, tá? O clima semiárido caracteriza-se por temperaturas elevadas o ano todo e chuvas escassas e mal distribuídas. Apresenta baixa amplitude térmica e baixo índice pluviométrico. É um clima quente e seco, típico da região do sertão nordestino, no bioma da Caatinga, tá? Então, nós temos o clima semiárido, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, tá? Na área do sertão. As temperaturas são muito elevadas, bastante quente. Quem já foi conhece, né? Alguns de vocês têm o hábito de ir e sabe que lá é bastante quente, né? As chuvas é em pouca quantidade e quando existe ela não é distribuída no decorrer do ano de uma forma equilibrada, né? Apresenta baixa amplitude térmica, então não existe muita variação entre temperatura e baixíssimo índice pluviométrico, né? O índice de chuvas. É um clima muito quente e muito seco, tá? Então, trouxe aqui para vocês um climograma também representando. Como vocês podem ver, a temperatura ela varia, mas sempre é elevada, né? E a questão pluviométrica é muito baixa, né? Olha só. Só nos meses entre março, né, até junho, por causa do inverno, mas mesmo assim é pouquíssima a quantidade de pluviométrica, né? A variação pluviométrica, a quantidade de chuvas. Clima e ação humana. Como você se vestiu hoje? Prefere uma roupa mais leve ou um casaco? Certamente a temperatura e a umidade interferiram na escolha de suas roupas. Isso ocorre porque o clima é algo muito importante em nosso dia a dia, mesmo que não paremos para pensar tanto nesse fato, né? Agora, nesse momento que vocês estão assistindo, a videoaula, no momento da nossa aula, você deve estar com a roupa relacionada ao tempo que vocês estão sentindo, a temperatura, né? Ao clima que vocês vivenciam, certo? Muitos de vocês não utilizam o uniforme nas aulas online, né? Mas que utilizam roupas mais adequadas para casa e para o tempo que vocês estão, o clima que vocês estão sentindo no momento, né? Então, sempre está relacionado. Clima e moradia. A arquitetura de uma casa pode revelar como é o clima de determinado lugar. O desenvolvimento de técnicas e tecnologias permitiu ao ser humano, ao longo da história, adaptar a moradia às condições de vida dos territórios que ele habita. Se inicialmente as populações humanas se abrigavam em cavernas, com o tempo a necessidade de deslocamento e o surgimento da agricultura possibilitaram a execução de novas alternativas de abrigo. Essas tecnologias habitacionais foram adaptadas aos climas, às intempéries típicas de cada região para maior segurança e conforto dos residentes, né? Então, o clima ele está também muito relacionado ao tipo de moradias da população, né? Das pessoas. Então, lá no início do tempo, as pessoas viviam em caverna, porque era a única forma de morar que se protegiam do frio ou do calor, na época com o que tinham, né? Com o que encontravam. E com o decorrer do tempo, em que o ser humano foi aprimorando as suas técnicas, evoluindo, ele foi se adequando às suas moradias também, essa evolução. Então, nós temos aqui uma imagem de um iglu em Carpatos, sudeste da Europa. Então, é uma moradia relacionada ao quê? Ao clima frio.
É uma proteção, né? Uma moradia construída para se proteger desse frio, tá? E com o que existe na região, que é, em grande número, a neve, né? Climas frios. Consiste naqueles classificados como polar, temperado e subtropical. As moradias precisam ser adaptadas às baixas temperaturas e, em alguns casos, à incidência de neve e gelo. Em regiões urbanizadas, as casas apresentam sistemas de aquecimento e condicionamento de ar, o que aumenta a necessidade de energia elétrica de sistemas de gás encanado. Os telhados são geralmente triangulares e inclinados para evitar o acúmulo de neve. Olha só que interessante, né? Quando a gente observa essas casas com telhados triangulares, a gente não sabe o motivo, mas elas são construídas principalmente em áreas de clima mais frio, para assim não, para que o gelo ou a neve consigam o quê? Escorrer, né? Vamos dizer assim, tá? Nós temos aqui uma imagem de uma casa tradicional no Japão. Nós temos aqui a outra imagem de uma casa, uma construção do subúrbio nos Estados Unidos. Sabemos que a maioria das casas lá dos Estados Unidos são construídas de madeira, né? E os climas desérticos. Os climas desérticos apresentam baixa pluviosidade e alta amplitude térmica. E as moradias precisam ser adaptadas a essas condições climáticas. No deserto, os dias são muito quentes, as noites são muito frias e raramente chove. Assim, tendas ou casas de pedra ou pau a pique são as habitações mais comuns. Os telhados não têm grandes inclinações, já que quase nunca chove. E para que o vento muito frequentemente não promova danos nas residências, né? Então, olha só, outro tipo de moradia que está relacionado a esse clima, o clima desértico, né? Geralmente são feitos de barro. Pau a pique é como se fosse a casas de taipas que existia aqui no Nordeste. Ainda existe, tá, gente? Como é um clima muito quente, as noites são muito frias, então eles têm que se adequar a esse processo, né? Aqui nós temos uma imagem de uma tenda na Mongólia. Muitas pessoas vivem assim lá, tá, gente? E aqui nós temos a cabana de Berberes, no deserto de Berberes, no deserto do Saara, né? Como eu disse a vocês, é o famoso de taipa, tá? De barro mesmo. Os climas quentes e úmidos são climas como o equatorial e tropical, são muito quentes e apresentam alto índice pluviométrico. As moradias têm muitas janelas ou tetos altos para facilitar a ventilação. Em áreas urbanizadas, são adaptadas às limitações de espaço, havendo o uso de ventiladores e condicionadores de ar. Em regiões sujeitas a cheias de rio, é comum o uso de palafitas para que as casas não sejam danificadas no período das chuvas intensas, como ocorre na região amazônica, tá, gente? Então, esse daí é a característica do nosso tipo climático. Sabemos que as nossas casas têm grande número de janelas, né? Até quando não existe um processo de construção, depois são construídas, né, essas janelas, número de portas também. Geralmente utilizamos muito de ventilador e ar-condicionados, tá? Tudo isso relacionado ao tipo climático quente que nós temos, que é o tropical ou o equatorial. Aqui nós temos uma imagem das palafitas na Amazônia, no Brasil, né? São casas sobre a água. Nós temos outras residências flutuantes em Halong Bay, no Vietnã, né? Então, nós vemos aqui que também são flutuantes. E o clima também tem relação direta com o tipo de alimento que consumimos. A produção agrícola depende das condições climáticas, torna-se difícil, por exemplo, produzir trigo em regiões muito quentes e frutas cítricas em áreas de baixas temperaturas. Eventos climáticos são responsáveis por alterações nas safras e podem impactar diretamente o preço dos produtos que consumimos e, consequentemente, a economia, né? Todos os alimentos que nós consumimos, tá? Ele está diretamente ligado à sua produção, ao tipo climático existente. O trigo, por exemplo, não iria se adequar ao nosso tipo climático, né? Então, nós temos a cana-de-açúcar que se adapta, tá? E outros também. Então, precisa se saber o tipo climático para se produzir alguns vegetais em determinadas áreas, tá? Então, trouxe aqui para vocês uma charge. O clima está louco, o pai fala. Sim, o clima.
né, o filho indaga, tá? Então, ele observa ó, que, olha só, a motivação do clima está todo modificado, né? Ó, poluição, desmatamento, poluição das indústrias, poluição do solo, do ar, né? Então, tudo isso está relacionado a modificações do clima, certo? Não é o clima que está louco. Então, queridos, nossa videoaula está terminando por aqui. Eu aguardo todos vocês nas próximas aulas, tá? E até mais.